Como a gente havia prometido no bloco anterior que nós teríamos a participação de uma professora, né, especialista na área de educação, porque assim, né, gente, o Enem está aí, dias 24 e 25 de outubro, né, e tem tantos jovens para fazer o Enem, né, e tanta gente que está preocupada e tantos pais também que estão preocupados. Então nós convidamos para o Etc e tal a Helenita Charlau, minha amiga pessoal, e também professora e especialista, como a gente falou, na área de educação, para que ela dê algumas dicas para os alunos, para os pais, para os familiares também poderem se inteirar um pouquinho melhor do que se trata o Enem. Afinal de contas, Helenita, o que é o Enem, né? Primeira coisa que a gente quer saber. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele avalia como foi o ensino médio de cada estudante. É uma avaliação que acontece anualmente. Certo. Tem um órgão que organiza todo esse processo, né? É o INEP. O INEP que faz com que as provas sejam feitas, ele organiza o cadastro do estudante, a inscrição, local de prova. É o INEP que organiza toda a parte do Enem em território nacional. Assim, gente, as vantagens de você fazer o Enem é a abertura que tem, né, Helenita, para as faculdades particulares ou até mesmo para né, bolsas, né, é vantagem para o jovem, né? Isso mesmo, o Enem se tornou, de uns anos para cá, abre portas para que o aluno possa estar na faculdade com um mínimo de nota, fazendo com que ele entre na faculdade com maior facilidade, através do Exame Nacional do Ensino Médio. Antigamente não existia isso e muita gente assim das classes C, D não tinha nem condições de pensar numa faculdade. Isso mesmo. E foi a partir de alguns anos atrás que ele começou a ser dominante na entrada para os programas nacionais. Certo. Bom, assim, gente, então vamos lá. A gente sabe que vai ser dia 24 e 25. Então a primeira coisa que nós queremos passar para vocês que estão nos assistindo, dia 24, quais serão as matérias que serão tratadas, as provas, enfim. Lembrando que no dia 24 é sábado, lembrar também o dia da semana. Dia 24, sábado, nós teremos as ciências humanas e suas tecnologias e teremos também as ciências da natureza e as suas tecnologias. Essa avaliação do sábado, que começa às 13 horas, ou melhor, o fechamento dos portões serão às 13 horas e às 13h30 iniciam a prova. Certo. Todos os alunos terão 4 horas e meia para fazer a prova, no sábado. Isso preocupa bastante e foi bom ela tocar nisso, porque não precisa fazer correndo, com pressa, né? Exatamente. Muitas pessoas leem as questões rapidamente para terminar a prova rapidamente, para poder dar tempo. Como ele tem um prazo longo, um período longo de tempo, o aluno deve ler com atenção cada questão. Pois é, gente, então, como ela passou no dia 24, no sábado, né? 4 horas e meia para fazer a prova, e você parece que tem uma novidade esse ano também. Esse ano tem uma novidade, os enunciados sempre foram longos, enormes os enunciados, para que o aluno escolhesse uma alternativa em seguida. Até ele ler todo o enunciado, às vezes cansava a leitura. Agora não. Foi decidido pelo INEP que isso faz com que o aluno se canse de ler e talvez na hora de escolher uma alternativa colocasse qualquer uma. Agora não, as questões, todas elas virão com menor enunciado para que o aluno consiga ler com calma para poder escolher a alternativa correta. Certo. Dia 25, no domingo, então, né? Isso. O que temos? O segundo dia vai ser o dia, né? As linguagens. As linguagens e as tecnologias, o bicho de 7 cabeças, a redação, gente. E também matemática e suas tecnologias. E também deixar com que o aluno fique tranquilo, porque nesse dia serão 5 horas e meia de prova. 1 hora a mais por causa da redação. Exatamente. Aí que eu queria chegar, gente. A gente queria muito tirar dúvida de quem vai fazer o Enem ou do seu filho que vai fazer, porque assim, a redação eu acho assim que é uma das coisas mais importantes nesse momento. Exatamente. Independente de Enem, vestibular, né? Ou qualquer concurso que ele preste que precise utilizar a produção de texto, ele precisa ter uma noção muito boa do que está acontecendo, porque geralmente os temas
são assuntos de momento. Mas nós temos que lembrar uma coisa, Marli. A prova é feita até o final do primeiro semestre. Então, quer dizer, não adianta ele ver uma notícia mês de outubro, porque não será tema de redação. Ah, o tema será relacionado a alguma atualidade, alguma coisa assim, mas com referência até julho. Exatamente, porque são produzidas as provas. Eles precisam, na verdade, fazer essas provas antes, para deixar tudo certinho, número, Sim. quantidade, né? Tudo Organizado, isso. né? Organizado. Então, o que teve uma repercussão grande até metade do ano, por exemplo, pode ser um tema de redação, só que é uma incógnita, porque nunca a gente sabe qual será o tema. Sempre vai ser alguma coisa, né, relacionada ao que está na mídia, ao que está sendo divulgado, ou que é notícia. Então, nós sabemos também que o nosso aluno, o nosso estudante, o nosso adolescente, ele não tem o costume de assistir o jornal ou ler um jornal, né, tanto falado quanto escrito. Sim. Ele não tem esse costume de ficar, né, preso às notícias, mas seria bom ele se antenar um pouquinho, como a gente diz. Tipo assim, o que aconteceu nos primeiros meses com o nosso país, enfim, né? Até para lembrar, né, o penúltimo tema, né, em 2013, foi sobre a lei seca, né, quando estava sendo implantada a lei seca. Foi o must do momento, foi tema de redação do Enem. No ano passado, para você ter uma ideia, foi a publicidade infantil, que foi o tema do Enem. Teve uma repercussão também grande? Teve uma repercussão grande e acabou sendo o tema do Enem. Não temos nem noção do que será esse ano, porque é, na verdade, uma surpresa. Cada ano é uma surpresa. Não vou sugerir, né, gente, que seja a crise financeira do Brasil, senão vocês vão me matar, né, quem está me assistindo, né, porque é o assunto do momento, né? Verdade. Mas, enfim, a questão da redação preocupa, eu acho que muitos pais e muitos professores, porque hoje os nossos jovens, eles escrevem tudo pela metade. Isso prejudica? Prejudica. Eu sou professora de língua portuguesa, eu tenho já 20 anos de profissão, e eu tive a oportunidade de trabalhar com todas as séries desde que eu comecei minha carreira. Nos últimos anos eu tenho ensino médio. Então a gente vê que a grande preocupação do aluno também que está no terceiro ano do ensino médio é a produção de texto. E a gente como professor precisa dizer, ele não vai aprender a fazer uma produção de texto no terceiro ano. Ele tem que vir de uma caminhada. Ele tem que vir desde lá o seu ensino fundamental, o início do seu ensino fundamental, aprimorando cada ano mais. Claro que o papel do professor é ajudá-lo, só que ele precisa ter uma caminhada, né? Ele não vai conseguir a mesma coisa no estudo de qualquer área. Ele não vai... Até uma dica para o Enem. Não deixe para estudar na última semana, que você não vai conseguir se concentrar no dia, porque é muita informação. E a produção de texto é o seguinte: você tem primeiro que ter uma boa leitura. O aluno que gosta de ler, com certeza, sairá melhor, produzir bem os textos, né? E escrever melhor, né? Nós temos o costume de, quando ler, a gente começa a gravar inconscientemente as palavras. E elas ficam gravadas na nossa memória. Então, quando você vai produzir um texto, você vai lembrar do que você leu um dia. Como era escrito. E não vai ter erros ortográficos. Até uma dica dos especialistas na área de produção de texto para vestibulares também é que o aluno hoje, ele não precisa se concentrar tanto na ortografia, mas em expor argumentos, porque as redações, elas são dissertativas argumentativas. O que é isso? Você tem que opinar sobre um tema proposto. Às vezes você tem até 2 temas em uma redação, geralmente os vestibulares acontece isso. Você tem 2 temas de redação, você vai optar por um e vai discorrer sobre ele. Quando você faz isso, você tem que colocar a tua opinião, os teus argumentos, justificando o porquê daquilo. Convencendo o corretor, né, o leitor, que a gente chama, mas o corretor, quando for corrigido a prova, ler o teu texto e dizer: eu concordo com ele. Tem opinião. Então esse daí, sabe? Certo. É mais nesse sentido. Engraçado, porque não que a gente seja velha, né? Mas não. Assim, não, né? Mas a gente, hoje eu pego para escrever uma mensagem de celular e assim, os meus filhos riem disso, tenho alguns familiares e amigos que riem, porque eu escrevo a palavra completa, com ponto, com vírgula. Sim. A gente aprendeu isso e os nossos jovens não fazem isso. Talvez até pela rapidez que eles querem, né, fazer.
Mas uma dica que eu dou para a redação, como professora de língua portuguesa, é que o aluno, primeiro, tente se inteirar do que está acontecendo no momento, né? Que veja o que foi divulgado, que é a notícia, que ele preste atenção no que pede o tema. E uma dica muito importante, o texto é argumentativo, é uma opinião tua. Você está dando a tua opinião, ou favorável, ou contrária ao tema proposto. Não coloque dentro da tua redação, eu acho, na minha opinião, porque já é você que está escrevendo. Você não precisa colocar isso novamente. Parta direto para o princípio. Seu texto é sobre a publicidade, como foi ano passado. Não comece, eu acho que é a publicidade. Comece, a publicidade. Seja direto. Foi agressiva. Isso, objetivo. E uma dica também sobre a produção em si. Introdução, desenvolvimento e conclusão são os nortes. Se você pular uma das etapas, você zera na redação. Introdução, curta. A introdução é uma dica do que você vai escrever, do teu desenvolvimento. Então, o desenvolvimento, você vai desenvolver a tua ideia central, que é a introdução. 2 linhas de introdução, 3 no máximo. Tô adorando isso. Gente. Aí, desenvolvimento. A dica que você deu na introdução, você vai desenvolver, você vai explicar, você vai colocar o porquê, né? Do que você colocou lá em cima, que é o teu tema. Pode ser 1 parágrafo, pode ser 2 parágrafos, pode ser 3 parágrafos. Lembrando que o parágrafo tem que ser dividido em ideias. Só por favor, não coloque um parágrafo com a ideia A e no segundo a ideia B. Você precisa de uma ideia. Você tem que discorrer sobre uma opinião e não 2 ou 3. Seria melhor então fazer um parágrafo bem feito do que fazer um monte repetido? Ou pode diferente? ser. Pode ser, só que veja, a redação é até no máximo 30 linhas. Se você parar para pensar, é longa. Então, de repente, um parágrafo de desenvolvimento pode, de repente, ficar muito longo. Curtinha ou não alcançar o número de linhas previsto, porque ele tem um limite, né? De mínima e de máxima. Só que se você for fazer um parágrafo só, lembre da pontuação. Não comece o parágrafo e coloque o ponto lá no finalzão. Porque aí o corretor, o leitor que a gente chama, né? Sim. Ele vai tomar um fôlego para ler e vai parar lá no ponto. Vírgula, põe um ponto, continua a ideia na mesma linha. Explicando exatamente, não simplesmente só... Isso, expondo o teu ponto de vista. Você é a favor? Por quê? Mas põe na tua cabeça, não escreva a palavra porque é, né? Coloque, seja objetivo sempre. Coloque o teu ponto de vista. Seja forte naquilo, seja firme naquilo. Convença a pessoa que vai ler que você vai ganhar 10, né? E daí a finalização? A conclusão. Então, a conclusão é quase igual à introdução. Curta, 2, 3 linhas, não precisa mais que isso. O que é concluir? É você finalizar toda a ideia que você deu no desenvolvimento. Através da conclusão, você finaliza teu texto. Jamais finalizar a conclusão com um ponto de interrogação. Porque você estará fazendo uma pergunta questionável, ou seja, se você está questionando, tem algo mais pela frente. Não, a conclusão é a finalização. Ponto final. Ponto final. Concluiu o que você quis dizer e finalizou teu texto. Conta o número de linhas. O ideal será você fazer um borrão, que tem uma folha de borrão na prova. Eles oferecem. Oferece. Faz o borrão. Lê o texto antes. Porque às vezes quando você está lendo, você diz, opa, esqueci aqui uma vírgula, nossa, que ficou grudado. Fica tudo borrado. Então, lê o que você escreveu. Aí você vai ter mais firmeza para poder passar limpo. Certo. Bom, assim, gente. A Helenita vai estar com a gente nesse programa que você está assistindo e depois ela vai estar com a gente no outro programa daí pra gente falar da questão de horário, de que pode levar essas coisas. Mas eu queria que você deixasse, porque veja bem, nós temos aí 15 dias aproximadamente, né, para as provas. Quais seriam as dicas para os alunos começarem a estudar? Começar a estudar nesse período tá em cima do laço. Já está em cima do laço. Mas vamos falar no modo geral, né? Sim. O aluno que está estudando, no penúltimo dia, digamos assim, um dia antes ou 2 dias antes, pare de estudar. Relaxe. Fique tranquilo, sossega um pouquinho, vai dar uma volta,
Para tirar a ansiedade. Para tirar a ansiedade e tudo mais. Lembrando também que nesse período de estudo, tenta achar um lugarzinho reservado, sem música, sem muita falação. Sem computador. Sem computador, sem... No meio familiar ali também, que né, vem o corre-corre, para se concentrar, para poder gravar melhor o conteúdo que ele está estudando. Certo. E deixar com que as coisas aconteçam naturalmente, não tumultuar demais a tua cabeça nesses últimos dias, não carregar muito de informação, porque você fica estressado. No dia da prova você não vai ter aquele, né, aquela calma, aquela tranquilidade para poder ler direitinho o texto. Só voltando, só uma coisinha, mais uma coisinha só mais uma coisinha. Aí quanto mais tiver, para nós é melhor. Então assim, a gente fala muito de interpretação, né? Falamos da redação e você também tem que interpretar o que está acontecendo para poder escrever. Mas voltando um pouquinho aqui nas outras disciplinas, dentro da área de geografia, de história, de matemática, envolvendo todas as áreas, física, química, todas. As questões que serão colocadas no Enem ou no vestibular, todas são interpretativas. Você não vai interpretar só na língua portuguesa. Você vai ter que ler uma situação geográfica, você vai ter que parar para analisar uma fórmula de matemática, você vai ter que interpretar um componente químico. Não adianta você ficar fazendo X. Isso mesmo. Então preste atenção no enunciado. Existem palavrinhas-chave nos enunciados. Pegadinhas? Na verdade não. São situações que o aluno, parando para ler, ele vai entender melhor. Por exemplo, eu tenho uma pergunta lá. Como os Estados Unidos... Como é a palavra. Como? De que jeito? De que maneira? Aí você vai na resposta. Ou, qual a situação geográfica? Qual? Você tem prestar palavrinha atenção no que está pedindo. aquilo está pedindo. Isso. A interpretação fica melhor pro aluno. E como ele vai ler calmamente, porque ele vai ter tempo suficiente, veja o que está pedindo. Essas palavrinhas-chave ajudam muito na hora de você achar a opção correta ali embaixo. Certo. Assim, Helenita, eu quero te agradecer. No próximo programa ela estará novamente com a gente, daí para dar as dicas do que você pode levar, os horários, a questão do comportamento, enfim, tudo isso a gente vai estar falando no próximo programa e mais algumas dicas que são bem bacanas para você que vai fazer o Enem. Semana que vem estamos juntas novamente. Pois não.